Essa foi uma semana de grandes derrotas para o governo Lula, né? Iniciando já a semana com a revogação da votação, né? A suspensão da votação, adiamento da votação da PL das fake news, mais conhecido como PL da censura, né? 2630, que a secla de Lula, né? Orlando Silva do Partido Comunista, que era o relator da matéria, a matéria que já se iniciou totalmente abusiva para a conclusão de um assunto que era para culminar em algo abusivo, autoritário. Orlando Silva teve que ir a Arthur Lira pedir a retirada do requerimento, né? A votação que tinha sido colocada como urgente foi retirada e adiada, né? Ainda conseguiu dos estragos o menor, que não houve a votação, pois evitou então a derrota humilhante que seria para o governo Lula, né? E o projeto sendo encerrado de vez. Pois bem, aí a gente teve a primeira grande prova de fogo do governo Lula, que foi a votação do decreto, né? Já também outra aplicação ilegal, né? Ilegal, fora da Constituição, fora da lei, fora das atribuições do chefe do Executivo, que foi o decreto que Lula emitiu em cima da lei do saneamento, o marco do saneamento básico, né? Uma lei tão importante para o país, né? Aprovada no governo Bolsonaro, talvez um dos maiores acertos no governo Bolsonaro, junto com a reforma da Previdência e a transposição do São Francisco, foi o marco do saneamento básico, né? Coisa que estava aí desde o tempo do imperador, né? Dom Pedro II, para um projeto para se viabilizar. Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm, né, acesso ao saneamento básico, a água tratada, a esgoto, né, coleta de lixo, etc, etc. E o PT, Lula, obviamente, não se interessa em o bem do povo, porque o bem para ele é o que é para ele e seus colegas. Então Lula fez um decreto em cima para revogar uma lei, deixando bem claro que decreto presidencial não serve para revogar a lei ou para alterar a lei, e sim para normas, para colocar regulamentações, né, em cima de algo que ele ache né, que ele acha que deva ser feito, que deva ser implementado. Não para alterar leis. Então Lula já entra num crime de responsabilidade, né? Que está fazendo coisas além do seu cargo, além dos poderes. Então já é abuso de poder e prevaricação, né? Cabido já de um processo. Resta o Congresso analisar isso da forma que tem que ser analisado. Pois bem, o Congresso foi lá, votou e derrubou, né? Num lampejo de consciência do Congresso Nacional, derrubou esse decreto de Lula, tornando-o nulo, né? Porque nada mais ele queria do que voltar a dar as obras de saneamento para os seus amigos, para os campeões nacionais, para empreiteiras, né? Para estatais, para voltar a lotear cargos, vender cargos, né? Ter controle político. E é o que ia totalmente contra o marco do saneamento básico, que foi tão importante, que já tem bilhões, né, já, de investimento da iniciativa privada, inclusive de ações estrangeiras, né, no caso da Arábia Saudita, que colocou dinheiro nisso, e já temos obras em andamento, né, um processo importantíssimo, principalmente as áreas mais pobres do país, a área norte e nordeste. Então o Congresso está de parabéns, derrubou o decreto covarde de Lula, né, impedindo que ele voltasse a colocar no esquema os seus asseclas. E por fim, né, vamos comentar também a decisão de Rosa Weber, né, rasgando a Constituição, como já é de praxe do STF. Né. O presidente Jair Bolsonaro concedeu no final do ano passado o indulto, né, o indulto presidencial, o perdão presidencial a Daniel Silveira. Né. O indulto que o presidente concede a alguém que esteja preso, né, a liberdade, ele se vale de uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, só dele, desde que o crime do condenado em questão, do réu em questão, não seja algo brutal ou com envolvimento com crime organizado, narcotráfico, assassinato, né,
um criminoso de alta periculosidade. Não, obviamente não é o caso de Daniel Silveira, que na realidade estava preso através de uma manobra ilegal do Supremo Tribunal Federal, do senhor Alexandre de Moraes, que mais uma vez nesse caso passou por cima da lei, passou por cima da Constituinte e ele sim comete um crime julgando Daniel Silveira, pois ele inventou uma lei no Código Penal que foi o flagrante eterno, né? Condenou Daniel Silveira por um vídeo que ele assistiu que o Daniel Silveira tinha gravado há 4, 6 meses antes do Xandão ter assistido e iluminadamente mandar que prendesse Daniel Silveira em flagrante, né? Ou seja, um mandado de prisão em flagrante foi o que Alexandre de Moraes inventou e assim prendeu Daniel Silveira. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto a ele e a outros militares presos também, né? Pela lei que vige no Brasil, né? De forma injusta. E agora o Supremo Tribunal Federal, se não fosse o bastante prender um deputado por fala, que ele tem o seguro da fala, né? Como parlamentar, por lei, isso não foi respeitado, não foi respeitado que ele tinha um foro privilegiado e foi inventado o flagrante, o mandado de prisão em flagrante. Aí o Supremo Tribunal colocou em votação se o indulto presidencial era válido, coisa que o STF também não tem jurisdição em cima disso, pois o indulto é específico e único, de única prerrogativa do presidente da República, isso diz a Constituição, e é o que o STF deveria seguir, pois deveria ser o guardião da Constituição, só isso, que é a maior corte do Brasil, coisa que eles não fazem, ou fazem a sua própria Constituinte, as suas próprias leis, como é nesse caso, e resulta na Rosa Weber, aquela mesma que declarou que quando era para dar o voto de Minerva, estava meio indecisa sobre qualquer caso, ela seguia o Celso de Mello, o pavão de Tatuí, né? Ela seguia ele, ou seja, essa senhora que tem um saber jurídico tão grande que quando tem dúvida segue o voto do coleguinha, né? Que ela diz admirar. Pois bem, ela votou para derrubar. A votação tá, acho que 1-1, por aí, mas o voto dela e agora foi pedido vista, foi adiado a próxima sessão para continuar a votação, e ela votou para que o indulto seja invalidado. Ou seja, está votando para que a Constituição seja invalidada. Né? Está passando na canetada que a Constituição não vale. Eu vou prender ele porque ele é um inimigo do STF, porque ele falou mal do amiguinho do STF. E dane-se a Constituinte. Dane-se que a prerrogativa é do presidente da República. Assim como foi lá atrás o caso do Ramagem, que o Alexandre de Moraes, que o próprio Celso de Mello queria confiscar o celular do presidente da República. Ele, junto com o Alexandre de Moraes, não deixaram que o presidente escolhesse o chefe da Polícia Federal, que também era a prerrogativa do presidente. Nada tem a ver com o Judiciário, nada tem a ver com o STF. E agora a Rosa Weber dobra a aposta e vota que o indulto caia. Vamos ver como fica o próximo voto. Ou melhor, vamos ver não, né? A gente já sabe a linha que vai ser traçada, que vão derrubar o indulto presidencial. Então, mais uma vez, cometeram a ilegalidade e um crime o STF. Pois é, meus amigos, essas são algumas notícias da semana. Não deixe de se inscrever no canal, dá o sininho. Tem muita gente lá que visualiza, curte, mas não se inscreve, então se inscreva. Pessoal do Facebook, tá o link na descrição embaixo. Vamos ajudar o movimento conservador, vamos ajudar o movimento de direita, não vamos ficar só falando isso é ruim, isso é aquilo, estão censurando. Quando censura um, a gente abre mais 2, 3, 4, 5 janelas de canais para dar voz ao movimento de direita. Mas para isso a gente precisa se ajudar. Então vamos ajudar se inscrevendo, não é com dinheiro nem nada, não vai demorar mais que 1 minuto. Se inscreva lá no canal, dá o like e vamos ajudar esse movimento. Da minha parte é isso, até a próxima e tchau.